Vamos conversar então hoje sobre como descobrir então esses talentos escondidos, porque de repente quando a gente fala sobre talentos, muitas vezes a gente já sabe qual é o nosso talento, não é? Ou quando nós falamos na condição de pais, a gente sabe um pouco dos talentos dos nossos filhos, porém existem talentos que estão escondidos. Agora pensa comigo aqui, você está vivendo aí de repente todo o seu potencial? A gente não precisa entregar sempre 100% de tudo na vida, ok? Vamos combinar já de sair daqui, porque isso também gera, querendo ou não, um cansaço físico, emocional, espiritual, enfim. Porém, você está vivendo, de repente, 100% do seu talento? Porque existem talentos que você ainda não descobriu, ou você ainda não está usando a totalidade dele. E, de repente, o seu maior talento de repente pode estar escondido. E escondido, quando a gente diz, é oculto, no sentido de não descoberto ainda. E mais, quantas oportunidades você já perdeu ou ainda perde justamente por não conhecer esse tipo de capacidade e talento. Então vamos juntos aqui comigo e depois compartilhe esse vídeo também com quem você acha que pode gostar desse tema. A gente tem um tipo de conhecimento aristotélico que fala assim: conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. Conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. E por que isso é importante para a gente nesta manhã? Porque o primeiro passo para que você possa descobrir os seus talentos ou ajudar alguém a descobrir esses talentos é conhecer você na totalidade. Claro que durante toda uma vida, e se a gente colocar aqui uma expectativa de vida bem superada, hein, né, bem otimista aqui de 100 anos, 90 anos, claro, muitas vezes a gente vai se descobrir ou vai, de repente, para um desencarne sem se descobrir totalmente, porém o grande segredo da vida é ir se descobrindo aos poucos. Como muitas escolas filosóficas acabam nos ensinando, né, que é o desbastar da pedra bruta, quando eu vou descobrindo e abrindo novas camadas, eu abro uma camada e descubro um talento, abro mais uma camada, descubro um novo talento. E tudo isso é importante para que a gente possa compreender o próximo passo para um próximo compromisso de vida. Porque talento todos têm. Ah, Paulo, eu não tenho, eu já tentei de tudo. Tem sim, todos nós temos algum talento, aliás, mais de um talento. E esse talento, ou eu estou falando aqui não só como habilidade, seja uma habilidade manual, tecnológica, sinestésica, intelectual, todas essas habilidades e muitas outras, elas vão dizer sobre como fazemos. Porém, o talento é a base de tudo isso, é de onde surge justamente algumas dessas habilidades, algumas das vocações que você ainda não descobriu. E isso tudo pode estar ligado muitas vezes, sabe o quê? Ao medo. Como eu posso ter medo de demonstrar um talento? Posso, de repente posso. Medo do julgamento do grupo ao qual eu convivo, pode ser uma família, amigos, grupos sociais. De repente, essa não descoberta do talento pode estar ligada à comparação. Ah, mas se eu descobrir meu talento, eu sei que o outro ali faz melhor. Ué, mas ele faz melhor porque ele já está mais tempo fazendo, você também vai conseguir fazer melhor, ao passo que desenvolver, indo ao encontro desse talento e essa habilidade e essa vocação, vai se desenvolvendo ainda mais ao longo do caminho. De repente, a gente tem ciclos de condicionamento. Quando eu percebo que eu estou descobrindo um talento e esse talento pode vir a mudar a minha vida para alguma condição até melhor, eu escondo o talento. Eu mato aquele talento, eu tiro ele do caminho. É um tipo de condicionamento que muitas pessoas têm. Outro ponto é ou medo ou não querer fazer o autoconhecimento. Porque autoconhecimento é uma palavra muito bonita, né? É uma palavra que a gente aqui, principalmente todos os comunicadores da Rádio Vibe Mundial, sempre prega para que a gente possa se autoconhecer, se autodesenvolver. Porém, o autoconhecimento é um processo muito dolorido. O autoconhecimento é um processo que exige compromisso, é um processo que exige uma senda, né? Um caminhar da própria pessoa que só ela pode fazer. Por isso que se chama autoconhecimento. Eu não posso fazer pelo outro e nem o outro fazer por mim. O autoconhecimento é da própria pessoa. Então, seja por medo, por comparação, seja por um condicionamento ou até mesmo pela fuga do autoconhecimento, esses 4 pilares que eu trouxe já podem estar
estar fazendo com que você não descubra o seu talento. Ou, de repente, você até já se aproximou desse talento e ainda não veio à tona para mudar a sua própria vida, para levar você a um caminho melhor. E eu nem digo aqui para, que é um outro ponto, não é? De fazer uma transição de carreira, mudar completamente a vida. Não, de repente esse talento, ele pode surgir como uma base de prazer, de lazer, de uma descoberta de criatividade e depois, ao longo do caminho, você pode vir a usar isso como um meio de ganhar a vida, né? De ser um trabalho que você possa se desenvolver. Muitas pessoas, e você pode se identificar com isso ou entender que alguém está bem ao seu redor, bem ao seu lado, fazendo esse tipo de padrão. Muitas pessoas vivem tentando atender às expectativas dos outros e acabam por se afastar da sua própria essência, não atendendo à sua expectativa. Isso é muito comum. A gente tem fases na vida que faz esse tipo de comportamento, de condicionamento, esse modo de levar a vida, de atender às expectativas alheias, sejam famílias, amigos, grupos sociais, é muito comum. Porém, não é uma atitude egoísta onde eu presto atenção primeiro na minha expectativa, na minha necessidade, no meu autoconhecimento. Isso eu até já trouxe esse tipo de simbologia aqui, mas eu trago de novo. Assim como quando o avião tem uma grande turbulência ou as máscaras caem, o que que os comissários, né, a tripulação fala para gente? Primeiro a máscara em você, depois a máscara seja num idoso, numa criança, em alguém com uma necessidade especial. Primeiro a máscara é em você, para que você esteja bem. Então, da mesma maneira, pegando essa simbologia, né, da aviação, primeiro o atendimento à sua expectativa e você estando bem, você vai atender à expectativa alheia para que isso possa trazer mais alegria, mais desenvolvimento para a sua própria vida. Um conhecimento do Carl Jung diz assim: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Porém, para descobrir quem realmente nós somos, a gente precisa descobrir quase como uma figura utópica, quase como o nosso ideal. Paulo, e onde eu descubro esse ideal? Como é que eu entendo qual é o meu ideal? Uma das ferramentas é o mapa astral. O mapa natal, junto com as previsões, darão a você a ferramenta de descobrir qual é esse ideal, o modelo ideal, a parte principal que você pode se tornar. E descobrir a beleza de caminhar até ir ao encontro desse ideal. Então, quando a gente abre lá a mandala do mapa natal, existe uma série de potenciais, de pontos, de referências que mostram esse ideal, mostram esses talentos, mostra os talentos escondidos e mostra principalmente nas previsões o cronômetro, ou seja, quando eu posso ter janelas de melhor desenvolvimento para o meu talento, para descobrir esse tipo de desenvolvimento, porque descobrir talentos é justamente permitir que a sua verdadeira identidade apareça. E olha que beleza, isso a gente, enquanto pais, a gente fica muito orgulhoso, né? Quando a gente vê, eu falo pelos meus filhos, né? Que quando eu estou vendo eles lá realizando a sua vocação, o seu talento, isso dá um orgulho, isso dá, ou a nossa parceira conjugal, quando você vê que ela descobre um talento e está ali se desenvolvendo, você fala, poxa, que bacana, que legal, alguém com quem a gente partilha a vida está descobrindo um talento, ou um familiar, mas essa grande alegria, esse grande entendimento que a gente tem com as pessoas próximas, é importante a gente ter conosco, para que a gente perceba, poxa, eu consegui ir ao encontro do meu talento, e com esse talento eu estou indo melhor, eu estou sendo uma pessoa melhor, e de repente até tendo a troca, não é? Um valor de troca por aquilo que eu faço, ajudando pessoas, tendo um movimento de referência. Claro que depois, né, de um certo caminhar, você pode se tornar uma referência nesse talento que você faz. Por exemplo, no seu mapa natal, o Sol é um ponto onde diz lá sobre talentos, porque o Sol é a nossa essência, é o nosso ego ativo, então vai traduzir a sua principal identidade. Outro ponto, meio do céu, casa 10, carreira, planos de longo prazo, é outro ponto onde a gente pode perceber, direcionar pontos de talento que a gente pode desenvolver durante a vida, não é? Outro ponto importante, o nosso ascendente, né? Que diz um pouco do nosso corpo físico, a expressão para o mundo exterior, como nós interagimos com as pessoas, como eu transpareço então para esse mundo, pode traçar alguns pontos de talento.
quando a gente fala da casa 2, a casa da vocação, quando eu falo de Júpiter, todos esses pontos, de alguma maneira, traduzindo aqui de maneira genérica, porque a gente só vai conseguir definir olhando o mapa, perfeito? Olhando o seu mapa natal. Mas esses pontos que eu traduzi aqui já podem demonstrar o seu verdadeiro talento ou o talento daquela pessoa que você deseja descobrir. O mapa em si, o mapa natal, ele não cria talentos. E olha, eu já li muito mapa. E de diferentes idades, diferentes gêneros, diferentes necessidades, realidades. O mapa ele não cria talentos. Aliás, quando a gente abre o mapa, não é? E eu desejo que você faça o convite para você. Quando a gente abre o mapa com dia, mês, ano, hora e local de nascimento, ali eu estou abrindo um ideal. Eu estou abrindo um ideal. Eu só vou conhecer a pessoa no dia realmente da consulta, entendendo a sua realidade e o quão distante ela está da vida atual para o seu talento, para o ideal. Esse gap, esse intervalo, tem pessoas que eu já abri mapa que estavam num intervalo grande, outras estavam aqui e outras já estavam aqui, ó, no seu talento, desenvolvendo o seu talento. Então a grande beleza é a gente aproximar o máximo possível essa vida real do ideal do seu mapa, porque o mapa não vai criar talentos em si, ele vai mostrar justamente onde esses talentos podem ser melhor desenvolvidos e como podem ser melhor desenvolvidos. Todos têm uma grande beleza da vida, um grande talento a ser realizado, mas nem todos conseguem vê-la ou ver esse talento por várias necessidades. Às vezes por ter nascido num grupo social que mitigou esse tipo de percepção, pelas condições financeiras, sociais, de vida, ou por preconceitos, ou por várias condições. Aqui a gente não está para julgar as condições, até porque ficar avaliando, julgando as condições em nada adianta. O importante desse passado é a compreensão. O importante é daqui para agora. O que você vai fazer daqui para agora para justamente diminuir, mitigar esse espaço entre a vida real e o talento a ser realizado. Por isso, todos possuem talentos, mas poucos aprendem realmente a reconhecê-los. Vamos lá continuando, como descobrir os talentos escondidos e ocultos. Isso tudo pode trazer para você novos caminhos, sabe por quê? Quando a gente estabelece prática, disciplina e coragem, para aquilo que a gente chama de talento, pode ser uma tríade interessante. Porque prática vai levar o seu talento justamente a desenvolver uma competência. Quando a gente fala de disciplina, é fazer sempre, é fazer frequentemente, não só em alguns momentos para trazer algum bem-estar. E justamente a coragem de mostrar esse talento aos grupos, porque senão pode cair naquela condição que eu falei. Você gosta de praticar um certo talento, você faz com disciplina, mas na hora que tem que mostrar ao outro, opa, aí não. Aí não, porque de repente alguém pode me criticar, pode falar mal, e isso não vai trazer uma condição importante para você. Talento sem ação permanece apenas como um grande potencial. E potencial sem cinética, potencial sem movimento, não serve de muita coisa não, tá bom? A excelência de algo, de um talento, de uma ferramenta, não é um ato, é justamente um hábito. A excelência não é um ato, ela é um hábito. E hábito a gente só consegue fazendo, mostrando, entendendo. Muitas pessoas, elas estão fazendo já esse tipo de movimento, porém, elas procuram oportunidades justamente no mundo em que vivemos, quando a maior oportunidade está dentro delas. Só que para que você possa descobrir isso, você pode utilizar, de repente, uma leitura de tarô, você pode utilizar o mapa astral, você pode utilizar a hipnose como um meio de descobrir talentos. Como assim, Paulo? A hipnose? Sim. É justamente nas sessões de hipnose onde a gente percebe por meio do acesso ao inconsciente, ao subconsciente, como esses padrões podem estar funcionando. Então venha descobrir, tá bom? O único caminho para realizar um excelente trabalho é amar aquilo que você faz. E hoje, um dos grandes males que a gente vê da sociedade são pessoas fazendo aquilo que ela não ama. Fazendo, claro, por necessidades financeiras, isso é importante, né? Para que a gente tenha e honre os compromissos financeiros, porém só honrar os compromissos financeiros pode não levar você a uma vida mais feliz. Então é importante que você possa pensar sobre isso, tá bom? E fazer um convite aqui para você, inscreva-se no meu curso de tarô, um curso completo com todos os arcanos, aulas online,
Mas aqui, ao vivo, a aula fica gravada para você justamente assistir depois, material apostilado. Então, venha ser um tarólogo, uma taróloga comigo. Como você entra em contato e recebe as informações? Paulo Bene Astrologia, ou me mande um WhatsApp, código 11993020468, 11993020468. E isso pode ser um grande talento aí escondido em você, ser uma grande taróloga, um grande tarólogo, e aí você vai aprender comigo com anos de jornada, casos reais. Então tudo isso para que você possa entender justamente e usando um oráculo poderoso como o tarô para as condições mais reais da vida. Mais uma vez agradecer você que esteve aqui comigo nesta quinta-feira às 6 horas da manhã. Eu aguardo você no próximo programa. Um beijo no seu coração e até mais.